Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Simples Não É Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o KISO 11, tá? Então, fundo imobiliário aí Suno 30, né? Conhecido como FOFs também, né? Então, eu vou trazer para vocês todos os indicadores aí desse fundo imobiliário, né? Qual seria uma tese de investimento, né? Apesar que esse vídeo não é recomendação de compra de venda, mas qual seria uma tese pensando aí que você está querendo alocar em investimento em KISO aí. Vou trazer para vocês todos os indicadores e também o relatório gerencial. Então, vê esse vídeo, já se inscreve aí. Então, eu vou passar todos os indicadores para vocês agora. O KISO 11, ele, como eu já mencionei aí, né, ele é o fundo imobiliário Suno 30. Apesar que dentro dele tem mais fundos imobiliários, tá? Não é só 30 fundos imobiliários que está dentro dele, não. Qual é uma tese de investimento se fosse o caso de você querer comprar KISO 11? Primeiro, o valor dele, né? Então ele está com valor aí de em torno de R$7 aí, né? Dentro dele tem uma boa diversificação de vários setores. Então, fundos imobiliários, setor de recebíveis, tem fundos imobiliários aí de shoppings, tem fundos de galpão logístico, setor industrial também, galpões industriais, tá? Então, dentro dele tem a diversificação, né? Isso é muito bom. A taxa que ele cobra é uma taxa baixa em relação aos outros fundos imobiliários, tá? Então, você tem essas vantagens, né? E também o beta, né? Que é a variação de determinado ativo, né? Em comparação ao seu índice, né? Então, se você acredita que os fundos imobiliários vai performar em 2025, 2026, né? Porque o mercado projeta a queda de juros no ano que vem, né? Então, o mercado antecipa tudo. Então, pode ser que FOFs, né? Fundos imobiliários, fundos de fundos, como tem um beta maior, pode ser que ele varia mais, né? E aí, vou passar para vocês aqui a respeito aqui de quanto que está hoje, né? O KISO 11 está em torno de R$7,02. O dividend yield dele em 12 meses em torno de 11,94%. Tá? O preço dividido pelo valor patrimonial 0,89, então abaixo de 1 significa que tem uma simetria de risco, né, ainda. A liquidez diária dele está em torno de R$377 mil de negociações diárias. Tá? A variação em 12 meses, uma queda de aproximadamente 7,38%. Quando a gente olha aqui a rentabilidade descontada da inflação, no primeiro mês ele tem uma alta de 2,33%, em 3 meses uma alta de 6,60%, em um ano uma retração aproximadamente de 11,72%, provavelmente por causa da alta da Selic, tá? E aqui, em 2 anos, entregando uma rentabilidade aí próxima de 1,41%. E aqui não tem 5 e 10 anos a cotação, porque ele não existia na bolsa ainda. Quando a gente passa aqui para olhar alguns indicadores aqui, ó, a taxa de administração dele ele é cobrado em torno de 0,65% ao ano, sobre patrimônio líquido de mínimo aí de R$15 mil mensais. Tá? O número de cotistas dele é em torno de 111 mil, tá? Cotistas, e cotas emitidas um pouco mais de 44 milhões. Tá? O valor sugerido é que ele fosse cotado aí a R$7,90, tá? E ele está abaixo desses R$7,90, tá? De R$7,02. Então tem uma pequena simetria de risco ainda. O valor patrimonial dele é de 349 milhões, tá? Aproximadamente. O último dividendo dele foi em torno de 7 centavos por cota. Quando a gente passa aqui para o dividend yield mensal, aqui está pagando aproximadamente quase 1%, tá? 0,98%. Ele vem pagando aqui 0,99% em fevereiro, tá? Mas ele vem pagando bons dividend yield aí. E os dividendos aí, pagando aí desde o mês 7, desde julho, né, do ano passado, ele vem pagando esses 7 centavos aí regularmente, tá? E essa correlação aqui, para quem não sabe de yield, varia, por causa da cotação, tá? Então, se a cotação está caindo e ainda o fundo imobiliário ou a ação, ele paga ainda regularmente aqueles dividendos, significa que o yield dele aumenta. Então, aqui, ó, em janeiro, provavelmente a cotação dele estava em queda, né? Vou passar aqui para a gente olhar. Aqui, ó, janeiro, tá vendo? A cotação estava R$6,32, tá vendo? Até, aqui, ó, início aí de fevereiro, né? Então a cotação dele em janeiro estava aproximadamente R$6,39 até fevereiro R$6,34. Depois ele subiu aí e com isso fez o yield cair um pouco mais. Então em janeiro aí ele estava pagando em torno de 1,07 de yield, tá? Acima de 1% de yield, e aí veio caindo aí por causa da cotação que veio subindo, né? Então quando mais a cotação sobe, menos dividend yield ele paga, tá? Em relação aos seus dividendos. Então, por isso que a gente normalmente torce que a cotação do fundo imobiliário ou a ação cai. A gente comprar aquele fundo imobiliário ou ação que paga aquele dividendos ali regularmente, né?
com a gente comprando com desconto. Então a empresa vai continuar pagando dividendos, a ação também vai, os fundos imobiliários vão pagar dividendos e a gente vai receber, comprar um determinado ativo mais barato, né? Essa é a correlação. Ele então aí nesse mês aí, ele já pagou já, né? Aproximadamente 7 centavos por cota. E quando a gente passa aqui para o relatório aqui gerencial, a gente consegue ver a carteira aí de alocação do fundo aí, tá? Então ele detém aí 3,8% do BTLG, tá? 11, né? E aqui também ele detém 3,8% do KNHY, tá? HGCR11, ele detém 3,7%, e ele, você pode ver e acompanhar que está bem diversificado, tá? Então, a boa parte aí é setor de papéis, representando 32,7%, depois galpões, tá? Representando 23,1%, depois shopping centers, né? Representando 13,2%, híbrido, então, aquele fundos imobiliários que tem galpões logísticos e galpões industriais, também entra como híbrido, né? Eu já trouxe aí vídeo a respeito sobre essa dinâmica, está representando 9,4%, lajes corporativas, tá? Está representando 10,2%, e aqui ele detém aí uma parte aí do setor aí de bancário e varejo, tá? Representando 3,1%, e um pouco mais aí de renda urbana, tá? Em torno de 5%, tá? E a boa parte aqui, ó, a gente consegue ver aí, né? A boa parte aqui dos investimentos dele, então ele detém 96,7% em fundos imobiliários, tá? Então outras cotas de fundos imobiliários, e 3% aqui, aproximadamente 3,3% em renda fixa, tá? Para quem pretende aí fazer alocações aí em FOFs, né, fundos imobiliários que detêm outras cotas de fundos imobiliários, às vezes KISU 11 vale a pena. Por quê? Por causa que eu mencionei lá no início do vídeo, uma boa diversificação, né? Então tem setores dentro dele de fundos imobiliários, em vez de você comprar cotas separadamente com R$ 7,02 você consegue comprar aí e ter uma diversificação em carteira, tá? Então tem ainda um preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1, então tem uma pequena simetria de risco ainda, tá? E visando aí médio a longo prazo que os juros devem cair, né? Então provavelmente os fundos imobiliários têm muito para andar ainda, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês a respeito de KISU 11. Comenta aí embaixo aí se você gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.